A China está travando uma guerra contra os Estados Unidos e seus aliados, mas quer que você seja contra a guerra. Sem censura, sou Chris Chappell. Agora, Estados Unidos e China parecem rumar para a Terceira Guerra Mundial. Grandes acontecimentos estão em curso e o YouTube não quer que isso seja discutido. Veja como o YouTube completou automaticamente uma busca por China sem censura. O que diabos é China? Tio Ganso parece uma versão de Pega-Pega Ganso jogada em um campo de concentração uigur. O YouTube está escondendo China sem censura de propósito, não só dificultando a busca. Não te notificando quando lanço episódios e te desinscrevendo sem avisar, é como se eu gritasse para o vazio. O que mostramos em China sem censura é importante demais para ser suprimido pelas Big Techs, por isso preciso da sua ajuda. Para manter este programa vivo, inscreva-se diretamente no nosso site livre do controle do YouTube, que é chinauncensored.tv. Para manter o China sem censura no ar, eu preciso de 3.000 assinantes lá. Já estamos quase na metade do caminho, mas metade não é suficiente. Se você ainda tem dúvidas sobre meu site, por favor, haja agora. Se todos pensarem, alguém fará isso. China sem censura pode não resistir até o fim do ano. Por favor, não me faça recorrer ao OnlyFans como última tentativa de sobreviver de novo. É chinacensored.tv. Espero ver você por lá e você vai encontrar coisas lá que nunca verá no YouTube. O link está abaixo. Além disso, fique até o final do episódio, onde vou te dar uma atualização especial. E agora, vamos ao programa. Sabe o que dizem? Nascido tarde demais para a guerra no Oriente Médio, nascido cedo demais para a guerra no Oriente Médio, nascido exatamente na hora certa para a guerra no Oriente Médio, ou algo assim. Como diz o meme, mas e se eu te dissesse que memes talvez não te deem a compreensão mais detalhada dos acontecimentos atuais? Eu sei que você está chocado. O bombardeio do Irã é obviamente controverso. Enquanto muitos americanos apoiam os ataques ao Irã, há outros que não veem sentido nessa guerra. E no que diz respeito às guerras, essa não começou com muito apoio. O que aconteceu com você, América? Você costumava amar a guerra? Uma grande parte do problema é que os Estados Unidos talvez não tenham o melhor histórico no Oriente Médio. E não estou falando só do Iraque e do Afeganistão dos dias atuais. Lembra quando Rambo 3 foi dedicado aos corajosos combatentes Mujahedin do Afeganistão? Sim, você sabe, caras como Osama Bin Laden, ai, mas o Irã não é o Iraque nem o Afeganistão. Quem critica o governo dos Estados Unidos por bombardear pessoas de pele escura, geralmente nem sabe diferenciar um árabe de um persa. Agora, é perfeitamente justificável ser cético em relação à ação militar dos Estados Unidos. O problema é quando esse ceticismo é manipulado pela China. Alguns estão argumentando que a guerra do Irã está servindo de argumento para Pequim governar a ordem mundial multipolar. Outros têm opiniões mais interessantes. Todo mundo sabe que o único motivo de estarmos tendo essa guerra é porque Israel quer. Eles acreditam que essa é a última chance deles. E aí você tem grupos como o Fórum Popular ligado à China, mobilizando manifestantes anti-Estados Unidos, que continuam até hoje a divulgar mensagens contra a guerra. Nós dizemos não à guerra. Não à guerra. Isso parece bom, ninguém gosta de guerra. Bem, a maioria das pessoas não gosta. Mas o que esses manifestantes financiados pela China estão realmente dizendo? Que os Estados Unidos nunca deveriam usar seu exército? Sabe, quem gosta dessa ideia? As pessoas que financiam esses protestos, o Partido Comunista Chinês, eles estão basicamente copiando o manual da União Soviética. O Partido Comunista Chinês pegando ideias de outros, quem diria? Durante a Guerra Fria, a União Soviética estava injetando milhões de dólares em grupos anti-guerra dentro dos Estados Unidos. Porque era do interesse deles desmoralizar a população dos Estados Unidos para que não reagissem contra os soviéticos e seus satélites. Isso tem sido muito bem sucedido até hoje. Os americanos veem a Guerra do Vietnã como uma catástrofe, o principal exemplo do porquê os Estados Unidos deveriam ficar fora de outros países, só que os Estados Unidos venceram a Guerra do Vietnã. Se você está incrédulo agora, isso é por causa do quão bem-sucedida foi a propaganda. Os Estados Unidos venceram quase todas as grandes batalhas. É por isso que o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, conseguiu que o Vietnã do Norte assinasse os Acordos de Paz de Paris, encerrando a Guerra do Vietnã.
Pelo acordo, o Vietnã permaneceu dividido entre o norte comunista e o sul anticomunista, de forma muito parecida com o fim da Guerra da Coreia. Isso conteve o avanço do comunismo, mas não provocou um confronto maior entre os Estados Unidos e os soviéticos. Vitória total. Então, por que não existe um Vietnã do Sul livre hoje? Os democratas contrários à guerra, influenciados pelo menos tangencialmente pelo movimento anti-guerra soviético, chegaram ao poder no Congresso. Eles cortaram todo o financiamento dos Estados Unidos ao Vietnã do Sul e quando o Vietnã do Norte lançou um ataque, os Estados Unidos não fizeram nada, pois estavam sendo contra a guerra. E assim, 2 anos depois que os Estados Unidos haviam vencido a Guerra do Vietnã, Saigon caiu nas mãos do Norte comunista. Ainda assim, isso virou uma lição de que os Estados Unidos não deveriam se envolver em assuntos mundiais. Quando, na realidade, quando os Estados Unidos recuam de seu dever, os autoritários vencem. Mas isso se tornou a base para uma postura anti-guerra tanto na esquerda quanto na direita política americana. A América precisa ficar fora dos assuntos mundiais. É esse tipo de pensamento que fez com que a maioria dos americanos acreditasse que suas vidas não serão impactadas se a China superar os Estados Unidos. O problema é que os Estados Unidos têm inimigos. Existem comunistas por aí que querem te matar e tomar suas coisas. Mas os adversários dos americanos adoram mensagens anti-guerra. E não é porque eles odeiam a violência e valorizam a vida humana, é porque isso faz os Estados Unidos parecerem os vilões. Também pressiona os Estados Unidos a adotar políticas de engajamento que beneficiam os autoritários, como acordos comerciais e concessões econômicas. A ideia é que, agindo de forma amigável, os Estados Unidos podem resolver conflitos pacificamente sem recorrer à violência, talvez até abrir caminho para reformas. Mas aqui está o problema. Os autoritários não seguem as regras. E se você quiser um exemplo, posso te indicar uma coisinha chamada Toda a História da Humanidade? Nos anos 90, o presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, tentou negociar com a Coreia do Norte para evitar que adquirissem a bomba. Veja como funcionou. O líder da Coreia do Norte ficou conhecido como Homem-Foguete. Obama cometeu um erro semelhante com o acordo dele com o Irã. Tudo o que isso fez foi dar ao Irã bastante tempo para continuar desenvolvendo armas nucleares nos bastidores. Apesar das tentativas de Biden de retomar o acordo com o Irã após a saída de Trump, o Irã continuou seu programa de armas nucleares e, segundo relatos, chegou a se gabar de que tinha urânio enriquecido suficiente para fabricar 11 bombas nucleares nos dias que antecederam os atuais ataques dos Estados Unidos ao Irã. E, claro, tem a China. Muitos defendem que precisamos de engajamento, não agressão, com o Partido Comunista Chinês. Se dessemos muito dinheiro a eles, virariam democracia e não expandiriam tanto suas forças armadas para competir à altura com os Estados Unidos. Conversas não nos levaram a lugar nenhum. A China mentiu para Obama, prometendo que não iria militarizar o Mar do Sul da China, mas fez isso mesmo assim. Já vimos isso acontecer várias vezes. Os Estados Unidos e o Ocidente tentam a diplomacia, e os autoritários simplesmente quebram promessas sem enfrentar consequências sérias. Veja, a questão é que países autoritários como a China já se veem em guerra com os Estados Unidos. A China, especialmente, tem praticado uma guerra irrestrita. Como venho dizendo há anos, isso vai além da guerra cinética, na qual a China está ajudando a Rússia e o Irã. A China está travando. Guerra econômica, guerra jurídica, guerra cognitiva, guerra cibernética e guerra das drogas. Lembre-se, mais americanos morrem todo ano por causa do fentanil chinês do que durante toda a guerra do Vietnã. O Partido Comunista Chinês quer que os americanos sejam contra a guerra. Os argumentos sobre por que os Estados Unidos devem ficar fora do Irã servem como teste para a propaganda. Também vamos ouvir argumentos sobre por que os Estados Unidos devem ficar fora de Taiwan quando a China invadir. Já ouvimos vozes americanas, principalmente em círculos isolacionistas, dizendo que não vale a pena defender Taiwan. Porque a questão de Taiwan não afeta diretamente a segurança nacional dos Estados Unidos, nem a soberania, segurança, prosperidade e liberdade dos Estados Unidos, tudo permaneceria seguro, independentemente do destino de Taipei. Essa opinião é como um elevador com defeito, porque está errada em muitos níveis. Alguns argumentam que o apoio militar dos Estados Unidos pode provocar agressão chinesa e, por isso, não deveríamos nos preparar para defender Taiwan. Vamos ignorar que territórios dos Estados Unidos ficam mais próximos de Taiwan do que muitos pensam. O mundo é pequeno. Essa luta, na verdade, envolve um conflito global.
O comércio global e as empresas de tecnologia dos Estados Unidos dependem de uma Taiwan livre e independente. Em breve, as pessoas provavelmente começarão a afirmar isso. A única razão pela qual os Estados Unidos entrariam em guerra por causa de Taiwan é porque Taiwan tem laços estreitos com Israel. Cara, espero de verdade que essa previsão não se concretize. O Partido Comunista Chinês tem todos os motivos para invadir Taiwan. O comunismo é intencional como um vírus, ele quer se espalhar. O Partido Comunista Chinês já deixou claro, tanto por exercícios quanto por palavras, que pretende invadir Taiwan. E não para por aí, porque essa é a mesma China que militariza atóis quando prometeu não fazê-lo e reprime minorias étnicas e grupos religiosos, obriga grupos perseguidos a dormir com funcionários do partido e usam o estupro como forma de tortura. Ah, e eu quase esqueci. Eles também fazem simulações de guerra no quintal dos Estados Unidos. Anti-guerra para vocês, pró-guerra para o Partido Comunista Chinês. A questão é que os autoritários não param por palavras ou comércio, como todo valentão, eles só respeitam a força. O Partido Comunista Chinês valoriza quem é anti-guerra, pois pode se esconder atrás dessas pessoas e até as apoia em sua guerra cognitiva. Enquanto a China se prepara para a guerra, isso significa que a coisa mais anti-guerra que os Estados Unidos podem fazer é se preparar para a guerra à medida que o conflito se aproxima. Você vai ouvir muitas pessoas influentes se esforçando ainda mais para fazer a China parecer o mocinho e pintar os Estados Unidos como os vilões. A bajulação pela China vai ser 100 vezes mais intensa do que Tucker Carlson bajulando a Rússia, mas a China é e sempre foi a agressora, e valentões não deixam outra escolha a não ser mostrar força. Por isso, programas como China Sem Censura são essenciais na luta contra o Partido Comunista Chinês. E agora é hora de mais uma atualização sobre como está indo a campanha de assinantes no meu site. Vou usar minha máquina do tempo novamente para chamar um Chris do futuro e perguntar como está indo. Uau, o que é que eu estou vendo? Eu sou o Mel do Destino. Por 3.500 anos guiei toda a humanidade no Império Chapéu contra as forças do comunismo. Por que eu me tornei um verme de areia? Para lutar contra o PCC, tive que passar por uma desassimilação induzida por especiaria com a colônia de trutas de areia. Foi a única maneira de me proteger do fentanil do PCC. E agora a prosperidade reina. Filho de Lisan Al-Gaib. Sei que combater o PCC é importante, mas certamente haveria uma forma melhor de lutar do que essa? Assim como você, acessando chinauncensored.tv e clicando em aderir para se alistar no exército dos 50 centavos, é só clicar nesse botão. Não deixe que esse seja o meu futuro. Mais uma vez, eu sou Chris Chappell. Obrigado por assistir China Sem Censura.